Oi, pessoal dos segundos anos. Boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês vão assistir esses vídeos. Ou esse vídeo, né? Na verdade. Dando sequência à correção de questões. Esse vídeo a gente vai dar sequência à matéria de embriologia humana, tá? Corrigindo aquelas 8 questões do segundo texto que já foi postado para vocês na nova plataforma, na nossa sala de aula de biologia lá da escola oficial, tá? Então, a matéria é a partir da 3ª semana de gestação, tá? O título ali, embriologia humana, a 3ª semana, gastrulação, tá? Então, eram 8 questões dissertativas baseadas nesse texto que eu resumi para vocês aqui, tá bom? Lembrem de copiar as questões no caderno, colocar as respostas de vocês, tirar a foto e postar na plataforma, tá? Isso já é para estar pronto, na verdade, esse meu vídeo é para vocês corrigirem essas questões, tá bem? Então vamos lá, tá? As questões são um pouquinho extensas, então eu tenho elas aqui prontas para ler qualquer coisa, para não falar besteira também, tá? Porque essa matéria, eu já falei para vocês nos outros vídeos, ela é chatinha e, inclusive, para mim, tem um linguajar muito complicado, tá? Então, não se assustem, tá? A minha ideia sempre é tentar fazer ela ficar o menos difícil possível, tá bom? Nem sempre eu consigo, mas eu tento. Do fundo do coração, acreditem, tá? Então, vamos lá. A primeira questão pedia para vocês: quem são as células-tronco e até qual fase do desenvolvimento embrionário elas ocorrem, tá? Então, células-tronco, elas são células embrionárias, tá? E elas vão ocorrer até a fase de blástula, tá? Do embrião, ali já na fase intrauterina. Lembrando que as células-tronco, elas são células super importantes, tá? Elas podem dar origem a qualquer outra célula do corpo humano. Então, elas se diferenciam em qualquer célula, depende do gene que for estimulado ali para gerar a célula, tá? Questão 2. O que surge na gastrulação? Então, na gastrulação, o embrião começa a aumentar o seu tamanho, vai surgir o intestino primitivo, que pode receber o nome também de arquêntero, tá? E ocorre que aí a gente vai linkar com a próxima questão, a formação dos folhetos germinativos, ou também chamados folhetos embrionários, tá? Que daí linka com a questão número 3 ali, ó. Quais são o nome dos 3 folhetos embrionários e pediu para citar 3 estruturas que cada um deles dá origem, tá? Então, na gastrulação surge o intestino primitivo e surgem os 3 folhetos embrionários, que são eles, tá? Então, tô corrigindo questão 2 e questão 3 ao mesmo tempo, prestem atenção, tá? Quem são os 3 folhetos embrionários? Então, a gente tem o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, tá? Lembrando, ó, ectoderma, parte mais exterior, mesoderma, parte do meio e endoderma interno, bem a parte interna, tá? No texto que eu passei para vocês, tem vários exemplos. Escolham 3 para colocar na resposta de vocês, tá bom? Então, no ectoderma, o que o ectoderma origina? A epiderme, as unhas, os pelos, a córnea dos olhos, a cartilagem e os ossos da face. Então, cartilagem e ossos da face da gente. Tecidos conjuntivos das glândulas salivares,
das glândulas lacrimais, então, né, parte superior aqui, cabeça. A timotireoide, que são glândulas que tem na cabeça da gente. Hipófise, sistema nervoso, o encéfalo, os neurônios, tá? Tudo isso é originado pela ectoderme, tá bom? Que é um tecido embrionário mais externo, vamos pensar assim, tá? Endoderme, lendo na ordem ali do texto, tá? Que eu passei para vocês para não confundir vocês. Ectoderme, o que a ectoderme origina? Vai originar o pâncreas, o sistema respiratório, menos as cavidades nasais produzidos pela ectoderme. Daí dentro do sistema respiratório, os pulmões, fígado, o epitélio. O epitélio, o que é? A pele que envolve a bexiga, tá? Entre outras estruturas. E a mesoderme, que é o tecido, a estrutura que fica no meio, né? Origina o quê? A pele, a derme da pele, então a ectoderme origina a epiderme. A mesoderme tem a derme que fica embaixo dessa pele que a gente enxerga aqui, tá? Os músculos, as cartilagens e os ossos daí para baixo, né? Porque a gente viu que a ectoderme origina os ossos e a cartilagem do rosto, né? A medula óssea, os rins, aí no corpo feminino, o útero, coração, dá origem ao sangue. O sangue é um tecido, né? Tá? Entre outros. Então, a partir desses aqui, escolham 3 para botar na resposta de vocês. Beleza? Então, corrigimos questão 2 e questão 3. Questão 4. Questão 4 pede ali, o que é a neurulação? Neurulação é a formação do tubo neural que vai dar origem ao sistema nervoso, tá? Então, observem a formação da palavra ali, neurulação, tubo neural, sistema nervoso, tá? Tudo tem uma ligação. Tá? Então, neurulação, formação do tubo neural, que dá origem depois, né, com o crescimento do feto, à formação do sistema nervoso central. Beleza? Questão 5. O que é a organogênese e o que ocorre de importante nessa fase? Organogênese nada mais é que a parte final de formação do feto, tá? Desenvolvimento embrionário, lembrando sempre, tá? E é nessa fase que vai ocorrer a diferenciação, a formação dos tecidos e dos órgãos, tá? Organogênese é isso. O que ocorre de importante? Formação dos tecidos e dos órgãos. 6. Quando o indivíduo em formação intrauterina recebe o nome de feto? A partir de quando, né? Então, ali, tem a primeira, segunda, terceira semana. Então, é a partir da 9ª semana, em que o embrião, aí, até a 9ª semana, o ser humano ali em formação recebe o nome de embrião. A partir da 9ª semana, que vai ser chamado de feto, tá? Então, da 1ª à 8ª semana, embrião, da 9ª semana em diante, até o nascimento, é chamado de feto. Beleza? Questão 7. Por que o feto tem a aparência avermelhada até a 30ª semana? Então, feto a partir da 9ª semana, então da 9ª semana até a 30ª semana, o feto tem essa aparência avermelhada, né? Quase que transparente, vamos pensar assim, né? Vamos dizer assim. Então, porque ele apresenta uma pele, a pele do feto, ela é muito fina e porque ainda não tem uma quantidade expressiva de gordura, tá? Então, essa quantidade de gordura
o feto ter aquela característica de neném já, né, de bebezinho recém-nascido, com a pele e tal, vai se formar só nas últimas semanas de vida intrauterino, lá dentro do útero da mãe, tá? E a questão número 8, última questão, facinho, né? Esse vídeo ficou super curto, porque as questões eram poucas e eram longas, mas nem tanto. Quais os 2 sistemas do corpo humano que são os últimos a se formarem completamente no feto, tá? Então, os 2 últimos sistemas que são formados ali um pouco antes né, nas últimas semanas de gestação, são o sistema cardiovascular e o sistema respiratório, tá? Simples assim, isso mesmo. Sem muitas delongas a correção desses exercícios, tá? Então, se tiverem dúvidas ainda sobre isso, não esqueçam o que eu falo sempre, mandem mensagem, tá bom? Escrevam, mandem mensagem ou no WhatsApp ou lá na plataforma educacional e vamos conversando. Não esqueçam, a partir da semana que vem, dia 31, a gente começa as aulas no Meet, então participem das aulas online no horário que vai ser agendado para vocês, tá? E fiquem em casa, certo? Um beijinho a todos.